Olá pessoal, eu sou a doutora Ariane e vou falar para vocês sobre os adesivos contraceptivos. Bom, para quem não conhece, esse aqui é o adesivo. Ele é um contraceptivo hormonal que tem um formato quadrangular. Ele é feito de um material plástico fino, na cor bege, e é aplicado sobre a pele. A parte dele que fica em contato direto com a pele contém dois tipos de hormônios, um estrogênio e uma progesterona, que são absorvidos continuamente através da pele até a corrente sanguínea. Os adesivos vêm em uma caixinha com 3 unidades, eles vêm embalados assim, e essas 3 unidades são suficientes para um ciclo de 28 dias, que eu já vou explicar para vocês como vai funcionar. Quando ele é usado corretamente, a chance de engravidar com esse método é de aproximadamente 1%, ou seja, uma gravidez em cada 100 mulheres por cada ano de uso. Então, a gente pode dizer que ele é um método bastante eficaz. Porém, nas mulheres com um peso acima de 90 quilos, essa eficácia pode ser menor. Então, se o peso está acima de 90 quilos, talvez o adesivo não seja a melhor escolha. Sempre que a gente vai iniciar o uso do adesivo, a gente sempre começa no primeiro dia da menstruação. Então, eu vou pegar um calendário aqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Vamos supor que a minha menstruação desceu numa terça-feira. Então, vai ser nesse dia que eu vou colocar o meu primeiro adesivo. E esse dia vai ser chamado de dia de troca, porque vai ser sempre nesse mesmo dia da semana que eu vou trocar o meu adesivo. Então, a minha menstruação desceu na terça-feira, eu coloquei o meu primeiro adesivo aqui, eu vou ficar uma semana com o meu adesivo e na semana seguinte eu vou tirar e colocar um novo adesivo. E isso vai se repetir por 3 semanas seguintes. Eu troco o meu adesivo sempre na terça-feira. Na quarta semana, eu vou retirar o meu adesivo, sempre no dia de troca, né, na terça-feira, mas na quarta semana eu não vou colocar um novo adesivo, eu vou ficar 7 dias sem o adesivo. Vai ser nesse período de 7 dias que vai ocorrer a minha menstruação. E depois de 7 dias sem o adesivo, eu vou iniciar um novo ciclo de 28 dias. E aqui é importante lembrar que eu vou colocar um novo adesivo aqui, independente da menstruação. Então, mesmo que eu ainda esteja sangrando, eu vou colocar um novo adesivo aqui. O meu dia de troca, ele se mantém. Então, se era na terça-feira, ele continua sendo na terça-feira. Eu nunca posso ficar mais do que 7 dias sem o adesivo, certo? Mas e se eu esquecer de colocar o meu adesivo no dia certo? Se o adesivo que eu esqueci de colocar foi o adesivo da primeira semana, então depois que eu fiz a pausa de 7 dias sem o adesivo, eu esqueci de colocar esse primeiro adesivo, o adesivo da semana 1. Eu vou colocar o adesivo assim que eu lembrar, mas aí eu vou ter um novo dia de troca. Então, por exemplo, eu deveria ter colocado o meu adesivo aqui na terça-feira, mas eu só lembrei na quinta, então eu coloco o adesivo na quinta, assim que eu lembrar, só que agora a quinta-feira que vai ser o meu novo dia de troca. Além disso, eu vou precisar associar algum outro método não hormonal, por exemplo, o preservativo, pelos próximos 7 dias a partir daqui. E se houve relação sexual nesse período sem o adesivo, existe a possibilidade de gravidez. Agora, se o adesivo que eu esqueci de colocar foi o adesivo da segunda ou da terceira semana e tiver menos de 48 horas de atraso, eu vou colocar o adesivo assim que eu lembrar, eu vou manter o meu dia de troca e eu não preciso associar nenhum outro método. Então, por exemplo, eu deveria ter colocado o meu adesivo aqui na terça-feira, ter trocado o meu adesivo na terça-feira, mas eu só lembrei na quarta. Então, eu troco o meu adesivo na quarta-feira e eu mantenho o meu dia de troca, então meu dia de troca continua sendo na terça e eu não preciso associar nenhum outro método. Agora, se eu esqueci por mais de 48 horas, então se eu lembrei de trocar só lá na sexta-feira, então já passou mais de 48 horas, eu troco o adesivo na sexta, só que agora eu vou começar um novo ciclo de 4 semanas, então agora essa vai ser a semana 1, eu vou começar tudo de novo, essa vai ser a semana 1,
eu vou ter um novo dia de troca, então esse dia que eu lembrei vai ser agora o meu novo dia de troca, então aqui a sexta vai ser o meu dia de troca, e eu preciso associar um outro método não hormonal, por exemplo, o preservativo, pelos próximos 7 dias. E uma outra situação, se na quarta semana que eu deveria tirar o meu adesivo e ficar sem o adesivo aqui, eu esqueci de tirar. O que eu faço? Eu tiro assim que eu lembrar e eu vou manter o meu dia de troca e não preciso associar nenhum outro método. Então, por exemplo, eu deveria tirar o meu adesivo aqui, mas eu só lembrei de tirar ele na quinta-feira. Então, eu tiro ele na quinta-feira, mas quando chegar na terça, eu coloco o novo adesivo, inicio um novo ciclo e não preciso associar nenhum outro método, certo? Uma outra situação que pode acontecer é o adesivo descolar. E aí, o que eu faço? Se o adesivo tiver ficado solto por menos de 24 horas, eu posso tentar reaplicá-lo ou eu posso tentar colocar algum outro adesivo imediatamente. Eu não preciso associar nenhum outro método e eu mantenho o meu dia de troca. O dia de troca continua sendo o mesmo. Se o adesivo ficou solto por mais de 24 horas, ou se eu não sei quando ele soltou, aí eu vou começar um novo ciclo de 4 semanas, então eu vou iniciar lá na semana 1 de novo. Eu vou ter um novo dia de troca, que vai ser aquele dia que eu apliquei um novo adesivo, vai ser o meu novo dia de troca, e eu preciso associar um método não hormonal pelos próximos 7 dias, certo? Bom, agora que a gente já sabe quando usar o adesivo, a gente precisa saber como e onde colocá-lo, né? O adesivo deve ser colocado em regiões em que não haja muita fricção com as roupas. Os locais mais recomendados são a região superior externa do braço, a região superior do dorso, a região inferior do abdômen e a região superior das nádegas. E muito importante, a gente nunca deve colocar nas mamas. A região em que a gente vai colocar o adesivo não deve ter nenhuma lesão ou ferida, não deve ter pelos, deve estar bem limpa e seca e a gente não deve utilizar nenhum tipo de produto no local. Então, nada de cremes, óleos, maquiagens, perfumes, nem antes e nem depois da colocação do adesivo. E a cada troca do adesivo, então em cada semana, a gente deve colocar o adesivo em um local diferente. Então, por exemplo, se na primeira semana eu coloquei no braço, na semana seguinte eu coloco no abdômen ou até no outro braço, por exemplo, certo? O adesivo tem um plástico com uma abertura aqui no meio. Então, para a gente colocar, a gente vai dobrar o adesivo no meio, vai tirar a metade desse plástico, tomando cuidado para a gente não tocar na parte aderente do adesivo, tá? Então, a gente tira metade do plástico, cola o adesivo na pele, depois a gente tira a outra metade do plástico e cola a outra metade do adesivo na pele, certo? Depois que a gente colou o adesivo na pele, a gente vai pressionar por mais ou menos 10 segundos para ter certeza que o adesivo tá bem colado na pele. É muito importante a gente fazer isso todos os dias para sempre verificar se as bordas estão bem coladas, ok? Até aqui, deu para entender tudo direitinho, pessoal? Agora que a gente já sabe como usar o adesivo, vamos falar um pouquinho sobre suas vantagens, suas desvantagens e seus possíveis efeitos colaterais. Como a gente já viu lá no começo, o adesivo é um método muito eficaz, com uma taxa de falha de aproximadamente 1%. Apesar de ser um método hormonal, ele é considerado de baixa dosagem. Ele é um método muito fácil de ser utilizado. Ele não precisa ser lembrado diariamente, como as pílulas, por exemplo. Por ser absorvido diretamente através da pele, não passando pelo estômago, ele possui bem menos efeitos colaterais do que as pílulas e ainda assim ele apresenta todos os efeitos benéficos que as pílulas, como por exemplo a regularização da menstruação, a diminuição das cólicas e a melhora da TPM.
mas ele também possui algumas desvantagens, como por exemplo, ele pode causar irritações na pele, ele pode descolar, ele fica visível na pele, mesmo tendo uma cor clara, um bege, ele não é exatamente da cor da pele, então é um método que nem sempre você consegue esconder. E além disso, não é considerado um método barato. Atualmente ele está custando na faixa entre R$ 75 e R$ 85 reais. Os principais efeitos colaterais que ele pode causar são os sintomas mamários, principalmente dor e inchaço, enjoo, dor de cabeça, alterações de humor e as reações no local de aplicação do adesivo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre os adesivos e que a partir de agora eles possam ser mais uma opção na escolha do seu método contraceptivo e que vocês se sintam seguras com ele.